Esse é o segundo bloco do Entrevista na Beira do Rio com o Silvinho Cael. Silvio Cael, que é assessor de comunicação há 10 anos aqui da Câmara Municipal de Montenegro. Eu quero começar fazendo um flashback com o Silvinho nesse segundo bloco, né? No início dele, na área política. Antes da política foi na imprensa, né? No Jornal Progresso, né, Silvinho? Isso aí, a gente passou por alguns veículos, passamos pelo Jornal Progresso, por outros veículos aí. E aí a gente acabou tomando gosto pela área da comunicação política, né? Por que a gente acabou fazendo esse caminho de se profissionalizar nesta área de assessoria de comunicação, especialmente na área política? Porque a gente sentiu uma necessidade de estar mais perto das pessoas, né? Por que estar mais perto das pessoas? Se as pessoas não acompanham a política tem que ir até elas. E a gente, aí nos idos de 90 e 2000, com a evolução da comunicação, da internet, das redes sociais, a gente tem focado um trabalho diferenciado que é as pessoas não precisam estar perto de nós, nós vamos estar perto dela. E é isso que a gente vem fazendo ao longo dos anos. Tu começou na política antes de entrar na Câmara com quem? Na verdade, eu comecei lá com o saudoso Ivan Jacob Zimmer, né? Ele me convidou para, na época, então, ser assessor de comunicação dele. A gente aceitou o desafio porque sabia-se que tinha muito para se mostrar no governo dele e o pouco era visto, né? O Ivan, ele era visto como uma pessoa simpática, mas não como um gestor. Sim. E na verdade, era uma grande injustiça, porque se nós pararmos para ver, 90% das grandes obras desta cidade foram realizadas pelo Ivan Jacob Zimmer, né? Se nós olharmos aí rapidamente, Biblioteca Pública, Corpo de Bombeiros, Secretaria da Saúde, enfim, Balneário Municipal, tudo se passou pelo Ivan Jacob Zimmer. E em seguida, aí, nesse último governo que a gente participou, vamos considerar aí que se impulsionou para as grandes empresas com a chegada da John Deere, que foi um trabalho de Ivan Jacob Zimmer. Então a gente fica feliz, Adriano, de fazer parte desse novo ciclo de comunicação. Porque que, na verdade, qual é a função do assessor de comunicação, né? Por que a gente é assessor de comunicação? O nome já diz, é para assessorar, não é para dificultar as coisas, né? A gente tem que abrir as portas e ser transparente. Se tem coisas erradas, a gente não pode varrer para baixo do tapete. Tem problemas, temos que apresentá-los eles e buscar informar soluções. Então é isso que a gente faz, a gente atende diariamente a imprensa, a gente atende a população. Hoje a demanda das redes sociais é algo assustador, assim, esse crescente das redes sociais. Isso é bom, isso é positivo, especialmente quando as pessoas querem, assim, de uma certa forma, contribuir para o crescimento da cidade no todo. Porque existe aquela crítica raivosa, né? Aquela crítica pessoal, que aquela não constrói, aquela não é bom nem para quem faz mal para quem faz, né? Aquela crítica lá porque o fulano é sem vergonha. Isso não vai construir uma cidade melhor. A gente tem que fazer a crítica coletiva, apresentar os problemas, inclusive as sugestões. Certo. Bom, depois do Ivan foi para onde? Aí depois do Ivan a gente ficou um período aí com o saudoso, né, deputado federal Júlio Redecker. A gente assessorou ele por um tempo e aí depois veio o convite aí do Altacir Martins para que a gente assumisse, enquanto ele presidente daquele mandato, assumisse aí na assessoria de comunicação da Câmara, onde a gente permanece até hoje aí, passando por vários presidentes ao longo destes anos. Legal. Bom, Silvinho, durante esses 10 anos de Câmara de Vereadores de Montenegro, qual o momento que tu destacaria como um momento mais impactante que um assessor de comunicação presenciou? Nós temos aí o impeachment do Paulo Azeredo, não se fala das mortes dos vereadores, foram vários que morreram, né? O Altacir, o Joacir, Edgar Almeida, isso não aconteceu aqui dentro. Mas dentro do plenário da Câmara, o que tu acha que foi mais impactante assim para ti? Realmente, até por ser recente, né? Acho que isso vai ficar isso vai ficar para a história de Montenegro. Foi o processo de impeachment, né? Esse processo não tem como negar, porque teve cobertura do Brasil inteiro, né? Gente de São Paulo, Rio, Bahia, Recife, Minas Gerais. Então o Brasil inteiro se comunicou com a gente na assessoria de comunicação. Foi um belo aprendizado para nós, inclusive neste momento, que a gente lidou com todas as plataformas, né? Com certeza, Adriano, esse processo do impeachment aí foi o auge da nossa carreira, né? Porque é uma coisa que não é fácil, ela mexe com vidas, ela mexe com pessoas, ela mexe com interesses, né? Claro. Ela mexe com todos os interesses da sociedade.
Tá certo. E o assessor de comunicação, ele tem que se manter neutro, né? Não pode entrar na questão política partidária. Não, né? não, a gente não tem filiação partidária, não tenho paixão por ninguém. A minha paixão é o meu trabalho, a minha paixão é que as pessoas cada vez mais participem, seja para criticar, claro, seja para elogiar, mas que elas estejam presentes no dia a dia da Câmara de Vereadores. Porque as pessoas, de maneira equivocada, Adriano, elas dizem assim, ó, a política não me interessa. Isso é um equívoco que a gente comete. A política mexe na tua vida, na minha vida, na vida de todas as pessoas. Por isso, tem que participar, tem que estar ativo, tem que estar presente. Legal, vamos falar agora de futebol, Silvinho. Como é que começou a tua carreira? Onde é que foi a tua iniciação futebolística no América? Na verdade, o futebol, a gente sempre foi aquele jogador mediano, né? Mas eu era aquele cara o seguinte, que se tinha que fazer o serviço mais sujo de chegar junto e dar a pegada mais forte e marcar mais pesado, era comigo. Então, na verdade, a gente começou aí um trabalho brilhante, que na época lá do professor Tinando, né? Saudoso Tinando também, né? Tinando, na época do Ser Montenegro ali, a gente iniciou por ali, participando das categorias de base, e depois teve aí um ciclo de renovação com o Valmir, né? O Valmir, que teve sempre um carinho muito especial pela gente aí, e talvez contribuiu muito até na formação da nossa vida, né? Muitos de todos esses, né? Vamos pegar o da Páscoa, o Cachorrinho, essa gurizada, todo mundo teve aí a sua vida bem regulada, construiu família, né? Conseguiu aí a sua projeção social, e esse trabalho, com certeza, o Valmir aí tem uma grande participação e a gente tem um carinho, zela muito por isso, e acabamos aí culminando num outro momento lá, quando o Valmir saiu do Montenegro, uma leva de jogadores que tinham um carinho especial por ele, acabamos indo para o América. Disputamos naquele ano a Lifuga, né, que é uma liga estadual que envolvia grandes equipes, e conseguimos, com a estrutura pequenininha, com recursos arcaicos, o Valmir ali bancando do bolso, o pai de um ajudando, de outro ajudando, sagramos-se campeão deste campeonato. Bah, que maravilha! De nível estadual, né? Estadual, então tem até hoje guardado. A gente sempre promete de fazer o encontro daquela época aí, dos amigos, mas acaba não acontecendo. Bom, o Silvinho também jogou campeonato varziano, né? Varziano, joguei pelo Itacolomi, joguei pelo Nacional de Mudaboi, aí passamos por algumas equipezinhas aí, mas nada muito forte, né? A gente tem um carinho especial pelo esporte, pelo futebol, mas é aquele jogador bem mediano. O senhor está me entendendo, né? O senhor que é mais antigo aí, eu era da chegada, né? Um pouquinho pior que o Dinho do Grêmio. Aí só para ter uma noção de como é que chegava, né? Silvinho, hoje é uma dificuldade para se conseguir 4 equipes para um campeonato municipal. O que tu acha que está faltando para Montenegro ter novamente campeonatos de qualidade? São duas situações, assim, até eu, em outro momento estava conversando com o vereador Naná, aí num bate-papo descontraído. Tem um fator fundamental que ele influenciou nesta questão do campeonato, que são os campeonatos de futebol 7. Né? O Montenegro cresceu significativamente nesta área do campeonato de futebol 7 e depois talvez como poucos municípios, né? Como poucos, né? Se a gente pensar em Grêmio Gaúcho, Cantareguil, Rio Grandense, a Liga do Cruzeirinho de Costa da Serra, Rua Nova. Então, se desenvolveu muito essa questão do campeonato de futebol 7, até porque é mais fácil, né, de fazer. Né? Com 7, 8 jogadores, você já tem um time. E o futebol de campo, além de um custo maior, precisa primeiro quadro, segundo quadro. Primeiro quadro, segundo quadro, veterano. Então isso eu acho que acabou aí ao longo dos anos aí diminuindo as equipes. E aí a gente também tem aquela questão das pessoas que se envolviam com o futebol, que elas foram abandonando aí, a velha guarda, né? Sobrou aí o Pedrinho do Renner e um ou outro aí, mas a velha guarda mesmo do futebol, ela acabou deixando de lado e esses campeonatos aí de domingo perderam um pouquinho a sua importância. Sei que uma das tuas paixões é o Colorado Esporte Clube Internacional, né? Ficaste muito decepcionado com a desclassificação na Libertadores? Na verdade, a gente ficamos tristes como qualquer outro colorado, mas nós sabíamos, assim, para quem acompanha um pouquinho de futebol, que o time do Tigres não é um time pequeno, um time que se reforçou, gastou, investiu bastante. O Inter não vinha apresentando um bom futebol nas últimas partidas. A própria vitória aqui no Beira-Rio, ela não foi convincente, né? Ela não foi uma vitória convincente, ela foi uma vitória mais casual também, né? Fator torcida, um pouquinho de oportunidade e sorte,
Mas e aí, também quando tu vai jogar contra um time tigre, vai jogar com um time faceiro, com 2, 3 atacantes e com as limitações de defesa que a gente tinha, acabou no que deu, né? Mas agora é continuar torcendo aí, temos Copa do Brasil, Libertadores e por outro lado a gente deu uma alegria para os tricolores, né? Que há tantos anos não tinha uma alegria tão forte. Eu vou te dizer, Adriano, eu nunca vi tanto foguete que nem no dia que o Inter perdeu pro Tigres. Teve carreata, é uma coisa mesmo, assustadora, né? Então, assim, que bom que a gente ajudou com o irmão a ter uma alegria e extravasar um pouquinho naquele momento. Tá legal, Silvinho. Eu agradeço muito a tua participação aqui no nosso programa. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais da tua história. E a gente volta a conversar em outros momentos, certo? A gente agradece e sempre diz que o Jornal O Progresso, o Grupo Progresso de Comunicação, seja através das suas plataformas nas redes sociais, seja através do jornal impresso, ele vem contribuindo significativamente para a formação de conceito e opinião na cidade, né? Ele vem trazendo da sua forma, da sua linha editorial, informações diárias, informações no seu veículo impresso, e ele é um parceiro da Câmara de Vereadores, sempre estiveram com as portas abertas, transmite as sessões ao vivo nas quintas-feiras, né? A gente teve aí também nesse episódio do impeachment aí, deu um verdadeiro curto total, né, na transmissão de tanto que se acessou, né? A audiência foi tão grande aí que o Jornal Progresso também esteve presente nesse momento, e a gente quer dizer que estamos à disposição para qualquer cidadão que queira informação da Câmara de Vereadores, nos contate através das redes sociais, Câmara de Vereadores de Montenegro, através do telefone 3632-3303, ou mesmo no nosso celular, não tem por que não passar, 9547-6343. A gente quer que o senhor, a senhora, você jovem que está nos assistindo, que vai nos assistir, entre em contato conosco, tem dúvida, quer saber qual é a função da Câmara de Vereadores, nos procure, a gente está à disposição, um forte abraço e que possamos ter aí um 2014 repleto de realizações esses meses que faltam. Que legal, agora só para finalizar, tu foste um dos responsáveis pela modernização do site da Câmara, né? A gente passou aí gente passou aí por uma grande transformação e temos orgulho de dizer que a nossa equipe, porque ninguém faz nada sozinho, né? A gente trabalha em equipe, tudo que em equipe funciona bem, nós somos premiados com o selo Transparência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje, a Câmara de Vereadores de Montenegro, neste momento, é a número 1 no Estado do Rio Grande do Sul em transparência. O que significa isso para as pessoas que não têm essa linguagem? O Tribunal de Contas, ele é o órgão que fiscaliza o Rio Grande do Sul inteiro, sem exceção. E ele fez uma auditoria em todos os sites do Rio Grande do Sul e nós podemos considerar que o nosso site é o mais transparente do estado do Rio Grande do Sul em termos de Câmara de Vereadores. Para nós é muito orgulho, a gente tem um orgulho pela cidade, porque o senhor e a senhora pode dizer, você jovem, pode dizer, na minha cidade, a Câmara de Vereadores é a mais transparente do estado. Sensacional. Silvinho, obrigado, né? Nós voltamos em outra oportunidade com mais uma entrevista na Beira do Rio, aqui nesse lugar maravilhoso. Até mais, pessoal.